Obrigadíssima. Nós, para o tema de hoje, escolhemos o diagnóstico neonatal da drepanocitose. O diagnóstico neonatal foi implementado, foi feito depois de muitos anos e de muita luta da associação para que o diagnóstico neonatal fosse implementado em Portugal. Nós conseguimos finalmente que, através do INSA e da doutora Laura Vilarinho e do doutor Fernando Almeida, que também lutaram muito por isso, conseguimos que o ano passado, nos últimos 6 meses, fosse feito um estudo piloto na zona da Grande Lisboa e, surpreendentemente, nesses 6 meses foram diagnosticados 25 bebés com drepanocitose. O estudo era para convencer as autoridades que se justificava fazer e realmente os números, logo nos primeiros 6 meses, mostraram que nós tínhamos razão e que era preciso fazer o diagnóstico. Agora, desde janeiro deste ano, que está alargado ao país inteiro, ainda não sei números para este ano, mas não devem diferir muito dos anteriores, porque de facto a maior parte dos nascimentos de bebés com drepanocitose é na região da Grande Lisboa. No norte e no Algarve não nascem assim tanto como isso. Mas esperemos que a doutora Laura Vilarinho, que é quem está a coordenar o rastreio, porque o rastreio está a ser feito juntamente com o do teste do pezinho, que ela, por altura da reunião anual, portanto, que será no dia 20 de junho, como eu já disse, que faça a atualização dos dados. E, entretanto, vou passar então a palavra à doutora Teresa Ferreira, que foi das primeiras pessoas a fazer o diagnóstico, fizeram um primeiro estudo piloto no Hospital Fernando Fonseca e que agora é quem acompanha as mães e que são diagnosticadas naquele hospital. Doutora Teresa, pode Ok, muito começar. obrigada. Agradeço imenso ter aceitado, peço desculpa de facto de hoje ser um dia em que ainda por cima está de serviço e que é uma confusão, mas pronto, agradecemos imenso. Mas acho que conseguimos gerir isto. Então, em primeiro lugar, realmente nós aqui no hospital já nos tínhamos apercebido que realmente o diagnóstico precoce era fundamental. E dada aqui as características do nosso hospital, nós já desde 2013 fazíamos o rastreio neonatal às crianças, portanto, todas as cujas mães eram portadoras e o pai não sabiam se era portador ou não. E todas as que vinham de países onde a prevalência da hemoglobina S era muito frequente, aí fazíamos o estudo aos recém-nascidos e efetivamente conseguimos detectar muitas crianças com drepanocitose e começámos a fazer o seguimento desde o nascimento. E pronto, ficámos muito contentes quando realmente o teste de pezinho ficou a fazer este diagnóstico, este rastreio, porque efetivamente a doença da drepanocitose, para já os pais não sabem, a maioria deles não sabe que é portador e portanto também não têm o conhecimento do risco de terem os filhos ou não com drepanocitose. E por outro lado, quanto mais cedo nós fizermos o diagnóstico, melhor para os bebés, visto que podemos ter várias atitudes que podem melhorar a qualidade de saúde destes bebés. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Como todos sabem, a doença da drepanocitose é uma doença crónica, que uma pessoa nasce com ela, portanto, inicialmente os recém-nascidos e as crianças nos primeiros meses não têm sintomas, mas depois começa a diminuir a hemoglobina fetal, que é uma hemoglobina de proteção, e começam realmente a ter sintomas. Muitas vezes as crianças eram diagnosticadas na primeira crise, por exemplo, da primeira crise vaso-oclusiva, que nestes pequeninos é sempre nas mãos e nos pés, portanto os pés e as mãos começam a doer, o bebê chora e os pais notam que realmente têm um edema, têm um inchaço ali nessa zona e muitas vezes os pais nem sequer sabem. Ai, desculpem, caiu-me aqui o... Portanto, os pais quando não sabem até pensam que houve ali algum maltrato ou que ele se magoou e se calhar não atuam logo no sentido de poder melhorar essa crise. Pronto. Por outro lado, podemos, quando os pais sabem que os filhos têm esta doença, por um outro lado, podemos fazer um ensino aos pais das várias características da doença
nomeadamente o que é uma crise, explicar o que é que podem fazer em casa, podemos ensinar também a palpar o baço, que é outra das complicações nos pequenitos, também é o sequestro esplénico, onde existe um aumento do baço com a concentração do sangue no baço e por isso a hemoglobina volta a baixar, já por si é baixa, volta a baixar e fica com uma anemia mais grave. E, portanto, os pais ficam alertados nessa palpação e se virem que o baço está a crescer ou se tiverem dúvidas já recorrem ao serviço de urgência mais cedo. Por outro lado, podemos fazer o ensino também dos pais do risco destes bebés terem infecções, porque estes bebés têm também uma predisposição de outras crianças para a infecção e, portanto, os pais já ficam alertados que um bebê destes com febre também tem que ser reavaliados pelo médico para ver se há alguma infecção mais grave. E, por outro lado, também, quanto mais cedo soubermos, podemos fazer medidas como as vacinas, indicar as vacinas todas que existem no plano, mais algumas que ainda não estão no plano, mas também são fundamentais para estas crianças, para fazerem, para prevenir as infecções. E podemos iniciar uma dose pequenina de antibiótico, todos os dias a partir dos 2 meses, até 5, 6 anos, no sentido de também prevenir infecções. Pronto, e portanto, estas pequeninas medidas, que podemos começar logo a explicar aos pais, ajudam em muito estas crianças. Pronto. Por outro lado, quanto mais cedo a gente souber, também conseguimos fazer uma vigilância e detectar mais precocemente complicações que possam surgir do decurso da doença. Pronto. Outra questão que é muito importante é que estas crianças têm um risco maior de ter um AVC do que uma criança sem esta doença e, portanto, quando sabemos que a criança tem esta doença, também a partir dos 2 anos, preconizamos fazer um ecodoppler, que é um exame em que vai medir a velocidade do sangue aqui das artérias que vão para a cabeça e, consoante esse valor, conseguimos definir o risco de ter AVC ou não. Pronto, se tiver 2 exames alterados, então essa criança tem indicação para fazer uma permuta transfusão, que é no fundo uma troca de sangue, portanto se tira-se o sangue e é uma máquina que faz, tira o sangue do doente e depois introduz sangue bom, digamos assim, e conseguimos baixar a hemoglobina S, que é a tal responsável pelas células ficarem em foice, para menores de 30%. E assim conseguimos prevenir também o AVC. Pronto, portanto, quer a prevenção de infecções, quer a prevenção do AVC, quer o ensino dos pais, isto tudo leva a que haja muito menos mortalidade e muito menos morbilidade, ou seja, ficam muito menos vezes doentes, porque aí também podemos começar, ao saber que a criança tem a doença, fazemos a nossa vigilância, podemos detectar problemas precocemente e atuar e melhorar aqui a qualidade de vida destes doentes. Eu sei que há muitos países que ainda não fazem e nós em Portugal realmente só começámos este rastreio alargado agora, portanto acredito que muitas crianças vão ser diagnosticadas que se calhar só mais tarde, quando tivessem as suas crises ou as suas infecções é que eram detectados e portanto nós aqui no hospital só este ano de janeiro já temos 8 novos casos. Portanto, já é quase 2 por mês, portanto, que estamos a ter. Portanto, também se calhar, há muitos que se calhar a gente só não fizeram o teste, que nós detectámos tardemente, não é? E com isto conseguimos, com o rastreio alargado, vamos conseguir seguramente não ter doença tão grave. Estou convencida disso.
o teste do pezinho, não sei se sabem como é que funciona, não é? No fundo, é no mesmo teste do pezinho, na mesma gota, que as outras doenças todas que fazem no teste do pezinho, portanto, não é uma picada a mais, é na mesma picada, o mesmo cartão que depois estuda as várias doenças que atualmente se faz no teste do pezinho, portanto, não é mais uma pica. Não sei se o doutor Aderson, que entretanto já se juntou ao grupo, qual é o nome no Brasil? Boa tarde, doutor Aderson. Boa tarde, bom dia aqui ainda. Pois é um prazer novamente aqui estar com vocês. E ouvir aí já o que a Nós é que Tereza agradecemos. falou e vamos ver se a gente pode também ajudar a esclarecer alguma coisa. Bom, aqui no Brasil nós chamamos anemia falciforme e o indivíduo que é heterozigoto tem o AS, nós chamamos de traço falciforme. Quando o indivíduo tem hemoglobina S mais hemoglobina C, nós chamamos doença falciforme SC. Quando ele tem um gene falciforme S e um beta-talassêmia, nós chamamos de doença falciforme S-beta-talassêmia. Todos estão agrupados nas doenças falciformes que se traduzem clinicamente em doenças todas elas. Mas nós chamamos os SS, homozigotos, de anemia falciforme e os demais doenças falciformes, SC, S-beta, SD, etc. Obrigada. Eu gostava de fazer uma pergunta, doutora Teresa, que me constrange um bocado e que me aflige um bocado, é o vosso papel como pediatras, que têm que receber estas mães que têm um filho que acabou de nascer, que não faziam a mínima ideia que ele tinha uma doença e que na altura ainda nem sequer é doente, e que tem que ser confrontado com o diagnóstico de que tem de facto uma doença e naquele momento é uma criança saudável. Gostava de saber também de que modo é que a associação e a comunidade em geral podia ajudar-vos a dar apoio a estes pais. Pois, o diagnóstico é sempre difícil de dar, não é? E muitos pais não estão completamente a leste, nem sequer nunca ouviram falar. Outros já, não é? Esses são mais fáceis. Mas, mas a maioria ainda não sabia que existia esta doença, nem sequer está familiarizado. E pronto, e nesses casos fazemos consultas muito mais regulares para podermos transmitir estas informações devagarinho, porque efetivamente dizer tudo de repente é muita informação, não é? Portanto, explicamos que tem uma doença, explicamos o mecanismo, portanto, que não houve culpa de ninguém, não é? Que aconteceu porque herdou o S do pai e o S da mãe. Depois explicamos que é uma anemia grave, que dizemos com cuidado, não é? Dizemos que é uma doença crónica e que agora o bebê está protegido. Portanto, nesta primeira fase eu digo sempre que o bebê está protegido, que é para também não ficarem tão alarmados o que é que vai acontecer. Pronto, e aos poucos temos depois de confirmar o diagnóstico, depois de confirmar as medidas que vamos fazendo e aos poucos vamos introduzindo a doença, porque eu penso que se explicar tudo na primeira consulta, o primeiro choque, a metade já não ouviu, porque ficou focado que o meu filho tem uma doença crónica e vai ter várias, se calhar, consequências e pronto, e portanto é sempre a primeira consulta é sempre uma consulta mais difícil. Eu habitualmente falo também da associação no sentido de que há sempre a associação que em Portugal que existem várias famílias e que se ela dou o cartãozinho, se precisar de ajuda, que para não se sentir tão sozinha, também pode contactar. O que acontece é que no início a pessoa nem. A experiência que eu tenho é que no início está tão. É uma notícia tão. Ainda nem têm força para contactar outras pessoas. Pronto. Não estamos a ouvir, doutora O microfone, Celeste. porque me avisa, assim, Ah, fazem,
fazem a primeira consulta por volta dos 2 meses ou 3 meses? Não, nós costumamos fazer por volta de 1 mês e pouco, que é para ótimo. depois repetirmos as análises, confirmar, para depois aos 2 começarmos a tomar começar a falar do ácido fólico, falar da amoxicilina, começámos a falar também do resto. Sim. Pois, dá muito tempo para realmente se irem preparando, certo. É. Uhum. Acho que o facto também estes primeiros 6 meses serem mais assintomáticos, não é? Também dá para preparar os pais para a eventual crise, para palpar o baço, também começam logo a aprender. Portanto, começam ali um certo ensino que quando chega a altura os pais já estarem pelo menos preparados para não ser um choque tão grande. Claro. É isso. Doutora Derson, levantou a mão, quer dizer alguma coisa? Eu queria perguntar à Tereza qual é a cobertura atual, porque faz pouco tempo que começou o rastreio neonatal aí em Portugal. E que percentual já da população de recém-nascidos já está coberta pelo teste da hemoglobina falciforme, ou da doença falciforme também? Porque o rastreio já vinha sendo feito para as demais doenças, que a gente sabe. E para a doença falciforme tem pouco tempo. E qual é a cobertura que está havendo agora? É 100%? Sei lá. É uma pergunta. Cá em Portugal, portanto, primeiro foi um estudo piloto aqui na Grande Lisboa. E agora só em janeiro, se não me engano, em janeiro deste ano, é que foi alargado para o Portugal inteiro. Portanto, ainda não sei bem ainda esses dados. Mas a cobertura é a mesma, portanto, ele é feito, o doutor Aderson não estava no princípio da reunião, ele é feito conjuntamente com a das doenças com as metabólicas. Outras doenças todas. E a cobertura neste momento... O teste do pezinho... desculpe. Não, a cobertura neste momento é nacional, portanto, o teste do pezinho tem uma cobertura de 99,9%, quase 100%, portanto, a drepanocitose agora está com a mesma cobertura. Exato. E você faz algum estudo na mulher no pré-natal para saber se ela tem o traço falciforme ou não faz? Sim, é assim, existe já uma norma desde 2094, pronto, já há algum tempo que existe uma norma que as grávidas deviam fazer o rastreio, mas efetivamente não era assim feito com regularidade. Tanto é que nós cá no nosso hospital, em 2013, começámos a fazer o rastreio neonatal. Aí às mães portadoras que não sabiam se o companheiro era ou não era portador, esses faziam, ou aqueles em que, no fundo, vinham de origem familiares de países onde a drepanocitose era muito prevalente. E aí detectámos vários casos logo no período neonatal. Aqui os obstetras, alguns obstetras já estão informados que nas primeiras semanas de gravidez veem o hemograma e pedem um estudo de hemoglobinas. Nós também na associação, o nosso próximo passo agora que já conseguimos o rastreio neonatal, é conseguir através do Ministério da Saúde e da Direção-Geral de Saúde implementar como uma das análises obrigatórias da grávida o estudo de hemoglobinas. É um passo a seguir. Uhum. Pois, devia de ser encarado como fazemos as sorologias a todas as grávidas, que isso já está bem implementado, no primeiro, no segundo, pronto, aqui bastava uma vez fazer este estudo, portanto, claro. Acho que é mesmo alertar os médicos, porque cá em Portugal, se calhar também no Brasil existe, às vezes há muita confusão entre ser portador e ser doente. E já recebi várias crianças do centro de saúde que os médicos achavam que tinham drepanocitose, mas eram só portadores. Portanto, às vezes esta parte também de formação médica, não é? Também devíamos, calhar, insistir mais.
dizer devia ser, mas como não é de caráter obrigatório, nem todos fazem. De facto, como a doutora Teresa disse, há uma norma da DGS que deve ser feito, mas essa norma da DGS, eu acho que estou com som, não estou, de fundo? Sim, sim, sim. Essa norma, não sei se... Agora não estamos a ouvir, está no mute. Agora não. Essa norma da DGS diz que é nas mulheres oriundas dos países africanos ou então nas do Alentejo. Mas mesmo essa norma não está a ser cumprida, porque muitos médicos não fazem o estudo em hemoglobina. E era o que eu estava a dizer, um dos propósitos da associação neste momento é lançar uma campanha para diagnóstico de portadores e ir junto do Ministério da Saúde para que esse teste passe a ser obrigatório a todas as grávidas no primeiro trimestre. Ok, obrigada. Celeste, a sua voz estava melhor para mim, pelo menos, estava melhor com o seu equipamento do ouvido, porque agora estava um tanto metálica, parece uma voz de um robô. Não consigo agradar a todos. Agora está bom. Bom, pelo menos para mim, não sei com os demais. Ok, então eu vou continuar assim. Não sei se não tiverem mais, passo a palavra à doutora Dersa. Doutora Derson, a doutora Teresa, não sei se entretanto se quer continuar, temos todo o gosto de continuar, que continue, mas se tiver que sair nós também compreendemos. Ok, eu fico mais um bocadinho e depois... Sim. Certo. Muito doutora obrigada Derson, por estar aqui. Obrigada a nós. Agradeço muito a sua presença, sei que está entre dois voos, ou está em trânsito. Pois é, aqui no Brasil, o rastreio neonatal foi feito por uma portaria do Ministério da Saúde em 2001. Né? Então, portanto, tem 21 anos que foi implementado, ou vai ter agora em setembro, 21 anos que foi implementado. E isso, o Brasil tem uma extensão muito grande e essas extensões foram aos poucos sendo feitas, porque já existia, como aí em Portugal também, o rastreio para as doenças metabólicas, as outras doenças, as demais doenças do teste do pezinho. E os outros estados foram implementando o teste do rastreio das hemoglobinopatias a partir de 2002. Então, a portaria saiu em setembro de 2001. Em 2002 começou o rastreio, porque no estado de Minas Gerais já havia sido feito um estudo piloto e verificado que era muito importante fazer o rastreio pela identificação enorme dos casos. Na média, a população brasileira é muito grande, distribuída em 27 estados. Então, a nossa população é em torno de 220 milhões de habitantes. E no teste do pezinho, desses anos todos, nós já verificamos que 5% da população brasileira, na média, tem o traço falciforme, o traço drepanocítico, tem a hemoglobina S, pelo menos na heterozigose. E isso dá mais ou menos o quê? Uns 11 milhões de pessoas com o traço falciforme no Brasil. De modo que se você colocar isso, é a população de Portugal inteira, né, com traço falciforme aqui nesse país. Então, só que isso está distribuído pelo Brasil todo e tem estados em que tem maior concentração. A gente sabe que essa doença veio para o Brasil com o tráfico de escravos africanos e já veio com o descobrimento. Em 1500 a gente já tinha essas primeiras levas de pessoas com a doença e aí a gente foi espalhando. Os estados que mais concentraram foram os estados onde se existiu mais a utilização da mão de obra escrava, não é, para a agricultura. Então foi de lá para baixo para cá, fez Minas Gerais, um pouco São Paulo pela cultura do café, não é? Depois a Bahia, principalmente porque a corte portuguesa, quando veio para o Brasil, ficou em Salvador, primeiramente, então era a capital do Brasil, e aí para lá os africanos mais dotados de alguma habilidade iam para Salvador. E por isso que os que foram mais foram os do Benin. Então, Salvador passa a ter um perfil de doença diferente dos outros estados, porque os que têm
os africanos do Benin têm uma doença falciforme mais leve dos que vêm da Angola, de Moçambique, da República Centro-Africana, na Nigéria. Então, por isso que a gente tem uma distribuição heterogênea da doença do Brasil, mas esses estados que eu falei, Rio, São Paulo, Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas, bom, os estados do Nordeste, onde houve a cultura da cana-de-açúcar, teve grande concentração. E quando foi no ano 2000, né, agora, 500 anos depois do descobrimento, aliás, 500 anos depois, foi feita uma carta dos hematologistas para o ministro da Saúde, para ele implementar alguma coisa que deixasse a doença menos invisível. Ela continua invisível ainda, mas ela é muito menos invisível do que é. Então, a gente conseguiu fazer que, a partir de 2001, tivesse a portaria, em 2002 foi implantando. Então, os estados foram implantando pouco a pouco isso. Hoje em dia, a cobertura do país chega a 80% do rastreio, porque não é porque não se queira, que não se tenha tecnologia para fazer, que é muito simples fazer o diagnóstico. É porque as distâncias são muito grandes. Às vezes, uma criança que nasce na Amazônia, ela só vai fazer o teste do pezinho se um barco for até lá e conseguir ter acesso. Então, as distâncias são muito longas, então existe muita dificuldade de ter uma cobertura 100%, porque o país é muito extenso. E aí a gente tem, hoje em dia, uma cobertura boa nos 27 estados, e a gente tem, em Pernambuco, a partir do rastreio, a cada 1.400 crianças que nascem, uma tem uma doença falciforme, ou a anemia, SS, ou a S-beta-talassemia, ou a SC, ou SD. Então, a gente tem essa distribuição no contexto da doença que a gente consegue fazer. O difícil diagnóstico de fazer na triagem do Natal, com o teste que dispomos, é da talassemia, porque essa daí é mais difícil de ser feita, porque não tem a presença da hemoglobina anormal, da hemoglobina S. Mas a gente já tem uma cobertura boa. Em Pernambuco, aí eu posso falar especificamente daqui, porque é o estado que eu trabalho, nós temos uma média de 80 novos casos por ano, não é? E foi a partir do rastreio que a gente passou a identificar, não é, as pessoas, as crianças que nasciam e não eram identificadas, que só viam maiorzinhas. E tudo isso que a Tereza falou é extremamente importante, porque com o diagnóstico ao nascimento, a gente já chama a mãe, nós temos a estrutura dos hemocentros e dos centros de referência para a primeira consulta. O hospital que eu trabalho, que é o Hemocentro de Pernambuco, o HEMOP, é o serviço de referência para a primeira consulta. Então, toda criança que é identificada no rastreio, há uma busca ativa da Secretaria de Saúde. Nós temos os agentes comunitários de saúde que vão até o domicílio, até a residência dessa criança que nasceu e traz a mãe até a primeira consulta para ser feita no centro de referência. E daí, todas essas informações que a Teresa falou, a gente dá também. Tem já um material gráfico, alguns folhetos, alguma coisa escrita, que pode ser mostrada às mães na primeira consulta, aos cuidadores da primeira consulta, e aí a gente vai fazendo todo o trabalho que foi dito aí pela Tereza de orientação, de como é que é palpar o baço, de como é que é aferir a temperatura, verificar as primeiras manifestações de crises de dor que são nas mãos, nos pés, bom, as infecções que são frequentes. Então, daí que a gente tem um papel importantíssimo da hematopediatria de fazer isso logo na primeira consulta. Depois que faz a primeira consulta, a criança volta para o seu município, que às vezes são 600, 700 quilômetros de distância, porque moram longe, mas lá o serviço da atenção básica de saúde vai atender a criança, mas já com a orientação própria que o pediatra hematologista deu na primeira consulta da doença falciforme, quanto a vacinas, quanto a penicilina profilática, quanto ao início de alguma crise de sequestro esplênico, como cuidar, levar direto para o hemocentro. Em Pernambuco, nós temos 5 regiões de saúde,
em cada região de saúde tem um hemocentro com uma boa hemoterapia, de modo que a gente tem uma criança que tem um sequestro esplênico, o pediatra alertado, a mãe alertada de que o passo cresceu, que a criança ficou mais pálida, leva para o centro de transfusão e ele faz a transfusão e daí as vidas são salvas. O que eu posso dizer com esse programa de triagem neonatal instituído em Pernambuco é que ele é estadualizado, mas existe uma coordenação nacional. Existe o Programa Nacional da Triagem Neonatal, que inclui não somente as hemoglobinopatias, mas inclui as outras doenças metabólicas que a gente já sabe que tem no pezinho. Então, a partir dessa organização, a gente tem também as consultas nos hemocentros, as primeiras consultas, e com isso, o mais importante é o impacto que esse rastreio dá na diminuição, na redução drástica da mortalidade infantil. Eu tinha a notação já nos estudos retrospectivos do nosso hemocentro, que de 18% a 20% das crianças morriam nos primeiros 5 anos de vida, muitas delas sem diagnóstico, porque não tinham os cuidados da hematopediatria nem do pediatra alertado de como cuidar dessas crianças. E depois, a gente viu, depois da implantação do teste pezinho, nos primeiros 6 anos, que houve uma redução para apenas 2% da taxa de mortalidade. Então, eu desconheço um programa de saúde que, em tão pouco tempo, tenha tido um impacto tão grande na redução da mortalidade de um grupo de crianças, não é especificamente com a doença pouco frequente, mas como a doença falciforme. Então, a gente tem uma redução impressionante, a gente tem uma clareza de que esse teste tem que vir para ficar. Ele tem que ser mantido independentemente de saber de a origem da criança, porque nós temos aqui no Brasil uma miscigenação enorme. Então, a aparência das pessoas não tem nenhum valor. Eu tenho dezenas de pacientes falciformes, loirinhos dos olhos azuis. Então, eles são já tão mestiços, tão misturados à nossa população, que não é porque uma criança nasce com a pele branca que ela não vai ser triada. Então, depois dessa consciência, depois dessa, quer dizer, determinação do Ministério e obediência pelos programas de saúde pública, a gente começou a ter a redução enorme da mortalidade. E aí, indo para a primeira consulta do Hemocentro, aos 2 anos é agendado o ecodoppler transcraniano, é agendada a distribuição da hidroxiureia, que é gratuita pelo governo brasileiro, a penicilina, que também é distribuída, todo o programa de vacinação, que a gente tem o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, toda a cartilha de imunização é absolutamente completa e acrescida do que precisa para a doença falciforme, de modo que é um programa transformador. Por uma simples e a mesma, como se disse, a mesma picada, a mesma pica do pezinho, a gente pode fazer o diagnóstico e salvar uma criancinha que era desconhecida de ter essa doença. Então, aqui para nós, no Brasil, a gente tem a certeza de que esse programa, depois da sua implementação, teve uma transformação drástica na redução da mortalidade infantil, na qualidade de vida dessas crianças, porque logo que vai para o hemocentro, para a primeira consulta, a gente faz a fenotipagem do sangue. A fenotipagem do sangue é pegar o grupo sanguíneo, né, que a gente sabe o A, o B, o O, o RH, os sistemas clássicos, mas existem outros sistemas, que é o KID, DAF, LIUS, MNS. A gente faz até onde puder, até onde o dinheiro dá, a gente faz uma extensão dessa fenotipagem, porque na necessidade da primeira transfusão eles já tomam sangue especificamente para aquela criança, fenotipado, adequado para não criar anticorpos, não ter uma que a gente chama de aloimunização. De modo que a gente tem um programa muito bom. Felizmente, a doença falciforme, nós tivemos os nossos anos dourados, que foi de 2005 a 2015, foi quando a gente teve as políticas da população negra no Brasil definidas. Existia uma secretaria da Presidência da República, a Secretaria Especial da
de Políticas da Igualdade Racial, a CEPIR, que foi um privilégio. Durante 10 anos nós tivemos essa política nos governos brasileiros que implementaram isso, e a gente tem o legado muito bom de ter tido feito a expansão da triagem neonatal, assistência adequada à doença falciforme na infância, e o que a gente ainda tem carência é na vida adulta, e isso é do mundo todo. A transição do adolescente para o adulto é ainda a faixa em que ocorre maior mortalidade, maiores complicações, porque os jovens deixam de ir com as mamães, com os papais, os cuidadores, e vão sozinhos, e daí eles começam a negligenciar a assistência e os cuidados. De modo que a gente tem um compromisso enorme de trabalhar também essa população e ter artifícios técnicos sei lá, e administrativos para poder resolver esse ato que existe aí. Mas, com certeza, o Programa Nacional da Triagem Neonatal é uma coisa que deve ser universal, até porque não faz sentido levar uma outra picada só para isso, e já que faz para uma criança, para as doenças metabólicas que são características das populações não africanas, a gente tem que incluir também, porque a miscigenação é muito grande. Então, eu até estive aí, eu acho que em 2019, e mostrei o número de imigrantes brasileiros que vão para Portugal, o número de imigrantes de África que vão para Portugal, para a Europa, para a França, para a Inglaterra. Quer dizer, a Europa já não é mais tão branca como ela era antes. Ela agora tem a mistura, né, dos outros componentes étnicos que vão obrigando esses países a implantar um rastreio universal para todos. De modo que aqui no Brasil, como nós já temos a consciência de que somos uma população mestiça por natureza, então para a gente foi mais fácil implementar, e apesar da extensão, a gente tem as dificuldades, mas o programa tem sido muito bem sucedido. Então eu estou aqui à disposição para, eu acho que mais perguntas de vocês é que eu posso esclarecer o que a gente pode ajudar mais. Tá bom? Obrigada. Sim, senhor, muito obrigada. E sim, e de facto eu esqueci-me de dizer que o Dr. Aderson esteve cá em 2019, numa reunião que nós fizemos no INSA, em que convidámos a DGS para convencê-los que realmente o rastreio neonatal era importante, e o testemunho, o depoimento do Dr. Aderson nessa altura foi muito importante para realmente avançarmos com isto. Porque estes números que ele falou agora e que são impressionantes, acho que convenceram. Vou passar por aí, acho que realmente, como se viu com o rastreio neonatal, a associação tem um papel muito importante aqui, e conseguimos de facto aquilo que queremos quando lutamos com força. É claro que para o rastreio neonatal tivemos o apoio também da Sociedade Portuguesa de Hematologia, da Sociedade Portuguesa de Pediatria, mas não quer dizer que agora não se possam envolver também outras sociedades, a medicina interna, a obstetrícia, o diagnóstico neonatal, o planeamento familiar, mas da minha experiência até agora, o papel principal e o arranque principal tem que ser dado pela associação. E se quiser juntar a nós, temos todo o gosto. Já está junta. Eu sei que vocês não têm muito tempo, mas de facto, o pouquinho tempo, se for dividido por toda a gente, acaba por ser muito. Claro, sim. Uhum. Não sei se querem dizer alguma coisa. Doutora Derson. Sim, eu acho que é por aí, Celeste. A gente tem que usar as pessoas que são usuárias do sistema, que sentem na pele, nas suas famílias, a dificuldade que tem de lidar com essa doença, para ajudar a associação, a sociedade, para ir até os governos, os governantes, e estabelecer políticas públicas que sejam eficazes, né, para poder dar visibilidade. Uma outra coisa importante que aí a Rossana falou é a questão dos estudantes de medicina. É importantíssimo que a gente consiga levar essa doença mais vezes às escolas de medicina, e isso só com o tempo. Ó, eu só vou dizer, viu, Rossana, que eu estou nessa luta há 42 anos, tá? E ainda tem muitas dificuldades, porque quando eu chego numa urgência médica de um hospital e tem um médico de plantão lá, né, que está, um clínico qualquer, e que desconhece completamente como cuidar de uma doença falciforme,
eu ainda acho que tem que trabalhar muito mais, porque todos os anos se formam médicos, todos os anos se renovam essas equipes de enfermeiros, de enfermeiras e tudo mais, e eles precisam ter uma educação continuada. Isso é um trabalho constante, porque é uma doença de uma população que não tem a expressão social e a força social de comando. Então, tem que se expressar na luta mesmo, ir atrás, falar usar a força da associação e da imprensa, o que for possível para dar visibilidade, para a gente estar sempre. Tem o dia 19 de junho, que é o dia de alerta, não é? Uhum. Mundial da doença falciforme, a gente usa para divulgar, a gente leva os cartazes, os panfletos para as escolas de medicina e fala, e é isso mesmo, a gente tem que mostrar ao mundo que os doentes existem, que a doença existe, não é? Que ela não é uma doença tão rara quanto se pensa, ela é muito frequente e que causa muita dor e problemas às pessoas que têm, e tem uma coisa, e que causa custo ao sistema de saúde. Então, se ela é bem conduzida, ela vai ser melhor, né? Assim, administrada pelos orçamentos, pelos planeamentos dos governos. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente participe o tempo todo, é uma luta constante. Você aí, com essa carinha de jovem, Rossana, ainda tem muito tempo, né, de luta pela frente, porque eu já tenho, eu já tenho uma longa estrada percorrida e a minha vontade de começar de novo, de fazer tudo é a mesma, porque a gente precisa dar continuidade a esse trabalho, porque é uma população que tem dificuldades. Você vê aí pessoal de São Tomé, né, que ainda está com dificuldade de fazer uma eletroforese, poxa vida, não é? Não se admite, porque não é um exame tão caro, tão dispendioso, tão difícil, tão impossível de se fazer, que já não se faz em larga escala. Então é começar de novo, é um eterno começar, porque por exemplo, em África, populações muito mais pobres, muito mais vulneráveis do ponto de vista econômico e social, e a doença falciforme está aí. Eu, quando estive na Inglaterra, atendi uma família de doença falciforme de Goa, da Índia. Quer dizer, a gente tem doença falciforme no mundo inteiro, sabe? Felizmente, ela está presente em países ricos e aí as medicações estão aparecendo, como na França, não é? Uhum. Nos Estados Unidos, e aí a gente começa a ter alguns cenários de melhoria, mas ainda é uma coisa da atenção básica e precário desconhecimento dos médicos e dos enfermeiros com relação à doença. É muito ruim, continua sendo muito ruim. Teve um médico aqui no Recife que veio para que o meu paciente foi se internar no hospital e aí ele disse, como é que se faz isso, doutor? Eu disse, que escola de medicina você estudou, pelo amor de Deus? Né? Uhum. Mas é isso mesmo. Vai existir aí em Portugal, vai existir em Angola, vai existir em Moçambique, vai existir em São Tomé, e onde mais? Não tem como, a gente tem que estar começando de novo o tempo todo, e a luta da Associação Portuguesa é essa, eu conheço, ó, desde 1994, a luta de todos vocês aí. E pronto, chegamos ao fim, acho eu. Ninguém quer dizer mais nada? Agradeço ao Dr. Aderson e à Dra. Teresa terem dado o seu testemunho e agradeço a todos os participantes e espero que tenham gostado. E contamos com vocês daqui a 15 dias para termos as associações de doentes de São Tomé, de Portugal, de Angola, de Moçambique e vamos tentar ter também alguém de Cabo Verde e da Guiné. Já agora vamos tentar esforçar-nos por arranjar algum representante da Guiné que esteja aqui a falar. Seria muito bom.